clean up, I did not come just to cuddle. Bitch, I'm smoking dope up in your mama living. Oi, então agora a gente vai falar especificamente sobre Canadá, Estados Unidos e México, América do Norte. Algumas particularidades desses países, tá bom? Lembrando, capital do Canadá, Ottawa, capital dos Estados Unidos, Washington, capital do México, Cidade do México. Essa é a bandeira do Canadá, certo? Então, aqui ao centro, a gente tem a folha de bordo, tá? Que é de uma vegetação específica ali da floresta canadense, tá? Que eles fazem xaropes e tal. Aqui, essas duas faixas vermelhas, eles dizem que são os dois oceanos, é para representar os dois oceanos que banham o Canadá. E a faixa branca, aqui ao centro, é para representar o país, né, Canadá. Essa é uma bandeira bem conhecida por todos, né? Ela não tá aparecendo toda, mas vocês conseguem entender bem que é a bandeira dos Estados Unidos da América. Então, a bandeira dos Estados Unidos, ela tem 13 faixas horizontais, tá? E 50 estrelas. As 13 faixas, elas simbolizam as 13 antigas colônias norte-americanas. E as 50 estrelas, elas simbolizam os 50 estados atuais norte-americanos. Oi, então essa é a bandeira mexicana, tá bom? Então, assim, existem 3 cores representando, tá, o país. Então, o verde, eles dizem que significa o país, as pessoas, a prosperidade, o branco, a paz, representada ali no país, e o vermelho, o sangue derramado por tudo que aconteceu ali historicamente. Então, aqui a gente tem um gavião, né? É um brasão ali, representando todo o contexto histórico do que o país lutou para chegar o que ele é hoje. Então, aqui a gente tem o mapa representativo do Canadá, tá? Então, aqui são os estados canadenses. Então, o Canadá, ele foi colonizado por ingleses e franceses. Então, existem 2 idiomas oficiais, o inglês e o francês. Eles consideram a Rainha Elizabeth, eles consideram a Inglaterra, tá bem? Eles têm dia ali oficial para comemorar a coroa inglesa, tá? Mas Quebec, ele buscou a independência do Canadá, porque eles têm o idioma especial francês, tá? Buscou a independência, tentou ali separação, né, do Canadá, mas não conseguiu, tá? Então, se você for para o Canadá, em algumas regiões, você vai ter que saber falar o francês e o inglês. A maior parte do território canadense também, ele é coberto de neve, tá? Então, assim, eles exploram muito a floresta, tá? Para celulose, papel. Então, assim, a maior parte aqui você observa é gelo. Então, eles têm florestas coníferas, tá? Não é tundra, é floresta boreal. Então, eles exploram assim, eles têm bastante árvores, né? E essas árvores, eles exploram na celulose. Oi, então aqui a gente tem um mapa representativo das colônias norte-americanas. Então, os Estados Unidos, eles foram colonizados por ingleses, franceses, certo? Mas quem tomou mais parte aqui do território foram os ingleses. Só que eles fixaram 11 colônias de povoamento e 2 de extração, diferente no Brasil, né? Que só foi colônia de extração. E aí, então, eles ensinaram para quem eles tinham que vender, como eles tinham que vender, e aí eles começaram a se tornar prósperos. Inclusive, os ingleses que estavam ali em atrito com a Inglaterra começaram a migrar aqui para os Estados Unidos, né, para esse novo país
que era considerada aí uma terra próspera. E então, aí os Estados Unidos começou a se tornar mesmo uma prosperidade e começou a se desenvolver. Inclusive, começou a vender muito. E aí, os ingleses ficaram incomodados com isso. E eles falaram assim, não, de hoje em diante vocês só vão poder vender quando tiver o anel real, que tinha que ter, né, um selo e tal. E aí os Estados Unidos se incomodaram com isso. E aí eles foram em busca da independência. E então, liderados pelo general George Washington, em 4 de julho de 1776, eles conseguiram a independência dos Estados Unidos. A primeira colônia fixada aqui foi a colônia de Jamestown. Por que Jamestown? Em homenagem ao rei James, lá do inglês, certo? Jamestown, ok? Oi, então aqui a gente tem um mapa representativo do México, tá? Então o México, ele é um país super explorado pelos Estados Unidos, então a gente pode colocar aqui a sala de serviço deles, porque os estadunidenses, eles podem entrar a hora que eles quiserem no México, mas os mexicanos não podem entrar a hora que eles quiserem lá nos Estados Unidos, só que o povo mexicano é um povo batalhador, é um povo que luta, tá? É um povo que sempre tá buscando melhorias, tá? Só que eles tentam entrar ilegalmente ali nos Estados Unidos e muitas vezes eles acabam levando aí muitos prejuízos, tá? Porque foi colocada ali uma barreira, tá? Que é uma cerca que separa o México dos Estados Unidos. Essa cerca, ela foi colocada para que os mexicanos fossem impedidos de chegar ali nos Estados Unidos, porque eles dizem que os mexicanos estão indo, roubando os empregos dos norte-americanos, superlotando as escolas, e como medida de prevenção, eles construíram, e agora o novo presidente, né, ele quer colocar, ao invés de tirar cerca, eles querem colocar um muro definitivo, justamente para, diz eles, proteger o povo norte-americano. E é quando o povo mexicano tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Essa é uma imagem que retrata, assim, o povo tentando ultrapassar ali, uma família toda tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, né, na tentativa de buscar uma qualidade de vida melhor.